Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre o termo igreja a partir do grego koiné, que é justamente a língua utilizada na composição do Novo Testamento, para dirimir qualquer dúvida em relação à aplicação do termo também nos dias atuais. A razão de eu tratar deste assunto é porque, infelizmente, eu tenho ouvido com maior frequência, inclusive no Arraial Batista, da qual eu faço parte, pessoas dizendo que o indivíduo é a igreja. Eu já ouvi isto, pasme, até de boca de pastores batistas que passaram por 4 anos nos seminários, mas que parece-me que por uma questão de modismo acabaram deturpando o sentido e tentando aplicar na tentativa de agradar o auditório. Eu digo isto porque nós sempre fomos ensinados à luz da Bíblia que a palavra igreja se refere à congregação. Vamos ver no texto bíblico a palavra igreja para que você tenha uma noção conforme que se encontra em o Novo Testamento. Vamos apenas destacar a palavra igreja, conforme está na tradução para o português. Ratifico de que ela trata-se de congregação e não de um indivíduo. E o termo no grego é este aqui, que é pronunciado eclesia e não eclésia ou ainda eclesia. Por causa de quê? Em termos de pronúncia. Bom, primeiro nós temos um S por causa da palavra, da letra sigma, que é o S. É um S fraquinho, um sibilante, tipo sa, se, si, so, su. Nunca o som equivalente ao som de S, como na palavra casa em português. Aqui nós estamos tratando do grego koiné, de modo que eu não falo eclesia, e sim eclesia. A pronúncia na forma plural e não mais singular. Eu vou dar um exemplo aqui conforme se encontra em Gálatas, capítulo 1, no versículo 2, faz menção às igrejas da Galácia. Igreja está no plural. E eis aqui, eclesias, eclesias, numa referência a congregações, às assembleias aqui, e nunca a um indivíduo. De modo que a gente precisa ser fiel às Escrituras, não se deixar levar pelos modismos, porque as pessoas, infelizmente, aquelas que são sabedoras do termo eclesia, numa referência à assembleia ou ainda à congregação, e que faz o uso de maneira indevida, mostra um desleixo com relação à palavra de Deus, e aqueles que porventura estão pronunciando, passando adiante por conta da ignorância, mesmo que não conheça até então o termo no original, mas ainda assim induz as pessoas ao erro. Porque, na verdade, eu, Gustavo Luiz, não sou a igreja. Você, meu irmão, de uma maneira particular ou individual, não é igreja. Uma coisa é eu falar, nós somos a igreja, numa referência a pessoas que se reúnem num local específico para adoração, para culto, e quando a gente se refere a nós juntos formamos a igreja, isto é, a assembleia ou ainda a congregação. Agora, eu sozinho nunca sou e serei a igreja, muito menos o irmão ou a irmã, a despeito desse ensino equivocado que algumas vezes
mencionado para agradar a gregos e troianos. É para satisfazer o ego daquele auditório. Ele quer lacrar. Ele quer, de alguma forma, entre aspas, impactar com uma invencionice quando na própria língua grega não tem esta significação. E a razão deste vídeo não é, entre aspas, sair denunciando, mas apontar aquilo que realmente a Bíblia diz a respeito da Igreja de Cristo, numa referência a local. A igreja local, a eclesia de Deus, refere-se tão somente à assembleia ou à congregação, nunca a um indivíduo. Por isso, nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, sendo membros da igreja, mas não sendo a igreja em si. Espero que este vídeo venha dirimir qualquer dúvida, venha servir para explicar e até mesmo para mostrar a verdade. Porque, como eu disse, a gente precisa apegar-se à palavra de Deus e não sair por aí falando coisas para agradar as pessoas. Deus o abençoe. Espero que você continue conosco nesse intuito de fazer sempre uma reflexão bíblico-teológica, sempre a partir da palavra de Deus, e eis é a razão de, na maioria das vezes, eu projetar o texto bíblico, quer no grego, quando não no hebraico, e sempre com um texto paralelo em nossa língua, para que você possa acompanhar e conferir com seus próprios olhos o que realmente diz a palavra de Deus.